Pois é, eu escrevi na minha coluna, acho que lá em 1999, por aí, que a política brasileira ia se dividir entre antes do PT e depois do PT. E foi o que aconteceu. Antes do PT, tudo podia ser prometido, tudo acontecia, enfim, passava tudo batido. Depois do PT, as coisas começaram a ser cobradas, como deveria ter sido sempre. Promessas feitas têm que ser cumpridas. Ou se não cumpre, diz por quê. Enfim, o Olívio assumiu o governo e começaram a cobrar dele aquela história dos pedágios e tal, cujos contratos eram imexíveis. Foi muito bem feito pelo Antônio Brito, aqueles contratos com as concessionárias, inventaram um monte de coisas lá, botaram no meio, chegaram a enfiar esse pedágio de Farroupilha, que não estava na lei, mas conseguiram fazer com que ele fosse cobrado, enfim. Mas passaram a cobrar tudo. Aí o tempo foi passando, entra o Lula em 2002 no governo. Bom, aí passaram a cobrar tudo de novo. Mudou em nível federal também. No âmbito federal, tudo passou a ser cobrado. E tem que ser cobrado, claro. O Fernando Henrique fazia mão aberta quando ele na reeleição, das 5 metas dele, que ele não cumpriu nenhuma, né? Mas não foi cobrado por isso. Enfim, mudou a política brasileira. Mudou tudo. Depois do PT. Agora tem que se cobrar de quem quer que seja, e vai ser cobrado. Só que grenalizaram, inclusive, o STF, o Supremo Tribunal Federal. É só acompanhar a imprensa e vocês vão ver. A imprensa que apoia o PT diz horrores do Supremo Tribunal Federal porque condenou. Quando dá empate, que são absolvidos, o que um dos juízes do Supremo dá um parecer favorável a um dos réus, aí a imprensa favorável ao PSDB e democratas, pau no Supremo Tribunal Federal. Grenalizaram a coisa. A coisa está tão surrealista que chega a ser ridículo até. Agora o Marcos Valério teve um depoimento dele, dado em setembro, divulgado pelo Jornal do Estado de São Paulo. Bom, o que ele diz agora passou a ser axiomático, é uma verdade incontestável. Tudo que os outros dizem não vale nada. Se for contra, se for a favor do que eles pensam, palmas, linhas, manchetes, etc. Tal, grenalizaram completamente a coisa. E o pior é que tem gente que acredita que tem partido que é honesto nesse país aqui. Como se só um não prestasse, tivesse gente corrupta dentro dele. Não tem virgem na zona política brasileira. PT, PSDB, PP, Democrata, não importa a sigla. Dentro deles, como em todas as categorias profissionais e sociais, existem corruptos e ladrões. Não aceitar isso é ser, no mínimo, ingênuo. CPI das Finanças. Ontem deu o último depoimento lá da Marinês e deverá sair agora em 10 dias o relatório final da CPI. Todo mundo está torcendo, todos estão torcendo, para que o relatório tenha uma finalidade objetiva em termos de apurar o que aconteceu realmente, se houve roubo, quanto foi e quem foi. É tudo isso que a comunidade quer saber. Tomara que a Câmara de Vereadores tenha conseguido chegar a um denominador comum e isso sirva para que a Justiça tome as medidas necessárias. É o que nós esperamos. Você sabe o que é uma noiva, na noite do casamento, ser presa, algemada e levada para a cadeia? Pois é, não foi no Brasil. Isso aconteceu na Inglaterra. Estavam casando, ela, uma noiva, uma mulher de 32 anos, casando e, de repente, deu uma rosca, deu uma briga no meio do casamento. Ela foi acusada de jogar uma taça, quebrar uma taça de bebida no rosto de um dos convidados. A polícia foi chamada, chegou lá, acalmou tudo, levou embora, prendeu a moça e levou a algemada. No dia seguinte, ela foi liberada e foram para a lua de mel dela. Mas é para ver a que ponto chega as diferenças nas nossas leis. Se alguém daqui liga para a polícia numa festa e chama, eles vão dizer, não tem nada a ver conosco, isso não é problema nosso. É assim, por quê? Porque a lei diz que é assim aqui nesse país. É só acompanhar. Mas lá não, lá a noiva foi presa. Chega a ser fantasioso até. Falei de novo com o secretário de obras, o Alex Bareta, sobre aquele buraco da 13 de maio. Ele era assim e cresceu. Agora ele já está assim
e mais ou menos dessa profundidade. Ele me diz de novo que o problema é da Corsan. Eles estão confundindo aquela saliência que tem uns 20 metros antes com aquele enorme buraco que tem bem em cima da faixa, aquela faixa de segurança que tem no cruzamento da 13 de maio com a General Osório. Secretário, para esperar o outro prefeito resolver o problema, isso foi criado por essa administração, vai lá e resolve. Secretário, vai lá, é só botar um pá de piche naquilo, faz alguma coisa, pô. Para que ficam tendo todo esse desgaste, um monte de mães sendo lembradas diariamente? Para que isso? É só ir lá, ou liga lá para a Concresul e dizer, por favor, ó, bote um pouquinho de piche ali, de concreto, de, sei lá, de qualquer coisa, mas tapem aquele buraco. É fácil. Por que não resolvem? Gostam de ser criticados. É isso. Vai ver que é isso. Sábado à noite aconteceu, na noite não, começou bem antes que isso, aconteceu um evento extraordinário em Porto Alegre, e no Rio Grande do Sul e no Brasil, a inauguração da Arena do Grêmio. Tudo aquilo que foi dito, uns picuinhos aqui, porque a escada não estava pronta, não sei o quê, porque um banheiro não funcionou. Tem 258 banheiros femininos, masculinos e para deficientes físicos, específicos, especiais, dentro da arena. Não funcionar alguns deles, algo em torno de 20, por exemplo, nada extraordinário. Bares, 58 bares dentro da arena. Alguns não funcionaram, é claro que não. Por quê? Aceleraram, anteciparam a inauguração da arena. Lógico, o Paulo Odoni foi o mentor da arena, ele e o Eduardo Antonini começaram a construção não começaram todo o projeto, 2 anos de intervalo da administração do Duda Kref, e depois retomamos o Paulo Odoni com o Antonini, e em 20 de setembro de 2010 foi lançada a pedra fundamental. Em seguida começou o batistaca e a arena começou a ser construída. 27 meses depois está pronta, quase pronta. Mas é como tudo, todas as obras, sempre alguma coisa falta. Nada desilustraria aquilo tudo que foi visto lá. Um espetáculo fantástico, um estádio, uma arena multiuso, magnífica. Ninguém faz a menor ideia do que é aquilo se não entrar lá dentro. Se você não foi, vá conhecer aquilo. É uma obra magnífica para orgulhar o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. O mundo, 152 países assistiram o jogo do Grêmio com Hamburgo. Viram aquele magnífico estádio que está ali, aquela arena multiuso, está à disposição agora em Porto Alegre e é de um clube do Rio Grande do Sul. Logo vai ter a Arena do Internacional também, não é bem uma arena, mas é um estádio do Internacional, que também vai orgulhar os gaúchos e o Rio Grande do Sul. Por que buscar algo depreciativo quando o mundo está aplaudindo que o Brasil tem a primeira arena de nível mundial, um orgulho para todos nós? Vai lá conhecer. Dia 19 tem o jogo contra a pobreza do Zidane, do Ronaldo Nazário. É uma oportunidade, inclusive, olha, vou dizer com vocês, grande parte dos ingressos foram vendidos para os colorados, que querem ir lá dentro ver, conhecer aquilo. É uma oportunidade ímpar. Se nós vamos ter que ir lá disfarçado de gremista, fica chato. Mas nesse jogo, que é um jogo neutro, é uma oportunidade para que os colorados fossem, e eles aproveitaram, com certeza. Não tem mais ingressos já faz tempo. Olha, foi uma festa magnífica, linda, maravilhosa. Parabéns a todos os gremistas, parabéns ao Rio Grande do Sul, parabéns ao Brasil por ter um palco de espetáculos dessa grandiosidade. Vai conhecer, você vai gostar. Hoje, 11 de dezembro, completa 29 anos que o Grêmio conquistou o Mundial de Clubes lá no Japão. Enfrentando o Hamburgo, que na ocasião era a base da seleção da Alemanha e campeão da Europa. Pô, os colorados gostam de depreciar, o hambúrguer, jogaram contra o hambúrguer. Não, ele é hambúrguer lá, sim, claro que é na Alemanha. Foi chamado de hambúrguer porque é o nome brasileiro. Mas nós, gremistas, sabemos o quanto é importante esse título e o quanto ele doeu durante tantos anos para os colorados que lutaram até conseguir chegar lá e conquistar o seu Mundial. Enfim, parabéns aos gremistas. Hoje é um dia muito especial para nós
que temos uma arena multiuso pronta para ser usada e festejamos o Mundial de Clubes. Estamos duplamente de parabéns. Hoje é o dia do engenheiro e do arquiteto. É uma categoria profissional de extrema importância. A gente não olha para lado nenhum que não veja o trabalho de um engenheiro ou de um arquiteto. Não há nada que se veja, olhe, que não se veja o trabalho deles. Uma categoria profissional que tem que ser referenciada, tem que ser elogiada, tem que ser festejada. Hoje é o dia de festejar engenheiros e arquitetos. Se você tem algum no seu lado, um amigo, liga para ele, manda um torpedo, cumprimenta ele. Vale a pena. Hoje eles têm que ser cumprimentados mesmo. E o engenheiro Eduardo Kensler Antonini, presidente da Grêmio Empreendimentos, foi o mentor, ele acompanhou tudo aquilo, eu tive a felicidade de trabalhar ao lado dele, na Grêmio Empreendimentos, é o engenheiro do ano. E a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul vai homenageá-lo hoje à noite, lá no Teatro do Bourbon Country, entregando a ele o troféu, o engenheiro do ano. Uma distinção fantástica, um reconhecimento, mas olha, de justíssima determinação da Sociedade de Engenharia. O Eduardo Antonini hoje está sendo homenageado como engenheiro do ano, homenageando a todos os engenheiros e arquitetos do Rio Grande do Sul. Aquela obra tem muito do Eduardo Antonini. Parabéns para o Eduardo, parabéns para todos os engenheiros e arquitetos que estão agora nos ouvindo e do mundo inteiro, mas especialmente do Rio Grande do Sul e aqui de Bento Gonçalves. Parabéns a vocês. O que nós vamos falar mais sobre o nosso trânsito de Bento? Sexta-feira, não, eu acho que não, é quinta ou sexta-feira, eu estava saindo da cidade, lá na Avenida Doutor Casagrande, na saída Passa Sinaleira, um sujeito, sabe esses idiotinhas? Ele começou a dançar. Tem 3 pistas ali sinalizadas, eles desenharam, sabe? Quando as pessoas não têm muita noção, precisa desenhar. Então desenharam no chão as pistas. Ele começou a dançar de uma para outra. Quando eu vi que ele poderia bater, eu buzinei. A fera despertou. Dali até o posto da Polícia Rodoviária Estadual lá embaixo, ele tentou de todas as formas bater e cruzar na minha frente. Me ameaçou, fez horrores. Eu parei na Polícia Rodoviária, claro, vou esperar um imbecil desse bater em mim, ou provocar um acidente envolvendo terceiros que não tinham nada a ver com aquilo. Ele passou pela polícia e ainda fez sinais. Esse tipo de gente está solta no trânsito. Feras do trânsito. Quem fiscaliza? Não sei. Nunca se vê ninguém fiscalizando nada. Ah, sim, você vê. De vez em quando aparece um na frente da Câmara para multar. É possível que nós tenhamos fiscais, sim. Um abraço, querido. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br